Meus amigos, Armindo Vieira Júnior da Cia da Abelha, do canal Cia da Abelha, o canal que trata, fala e faz tudo relacionado ao mundo do agronegócio abelhas. Hoje a temática que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo é sobre instalação de apiário. Mas a gente não vai simplesmente falar de instalação e das variáveis que você tem que observar na hora de implantar o teu apiário. A gente vai falar principalmente dos erros que o apicultor comete na hora que ele vai instalar o apiário. Daquilo que ele não deve estabelecer de erro na hora dele colocar as abelhas para que isso redunde, de fato, em produção de mel. Se você gostar dessa temática, se ela for interessante para você, vem com a gente que vai ser legal. Roda a vinheta aí. Pessoal, instalação de apiário é a principal temática que o apicultor tem que observar quando ele vai definir a criação de abelhas. Não é ter abelhas. O ter abelhas não redunda em produção de mel. Simplesmente você dizer, eu quero ter produção de mel, vou colocar meia dúzia de colmeias de abelhas na fazenda. Você vai ter produção de mel? Vai. Você vai ter ali uma mixaria de produção de mel. Mas se você objetivar um projeto de apicultura que ele vise de fato um modelo que você vai ter ali um custeio efetivo, que você vai ter ali todo um plano de negócio estabelecido, tem que começar o projeto de apicultura a partir da instalação de apiário. 60% da produção de mel é o local onde você vai instalar as colmeias. A maioria dos apicultores não tem a instalação de apiário como aquele modelo ideal, como o alvo ideal, como o alvo estabelecido para poder alcançar a produção de mel. Ele pensa em tudo, ele pensa como que ele vai capturar abelhas, ele pensa como que ele vai alimentar os enxames, ele pensa como que ele vai dividir, ele pensa como que ele vai ali trocar as rainhas, mas ele não pensa que a informação mais importante é a localização correta do apiário. Isso aí é que vai fazer a grande diferença no negócio dele. O que a gente mais encontra no país são apiários instalados em locais errados. São apiários instalados em pontos da fazenda que não irão redundar numa produção e produtividade elevada. E isso vai constituir um fracasso, um insucesso do seu apiário. E não é isso que você quer. O que você quer é um apiário produtivo. O que você quer é um apiário que você alcance produção e produtividade. O que você deseja é alcançar aquilo que a abelha africanizada pode te dar, que são os seus 60 quilos de mel por ano. Então, dessa maneira, a temática que a gente vai discorrer aqui hoje é uma temática em cima do quê? Das variáveis que você precisa estabelecer de fato, aquilo que você precisa observar de fato, envolvendo a instalação de apiário. Quando você alcançar isso e tiver muito claro o local certo onde você vai implantar o apiário, quando você tiver muito claro que você vai bater o olho e dizer, esse é o lugar para instalar o apiário, aí, meu amigo, você dominou 60% já do processo. Porque aí o restante, os outros 40%, aí é o manejo em si nas abelhas. Só que antes das abelhas vem a instalação de apiário e a gente vai conversar claro sobre isso e profundamente com vocês hoje. Meu amigo, o primeiro passo que você precisa determinar dentro do seu projeto de apicultura, quando você vai escolher o local que você vai instalar o apiário, é o mapeamento de satélite. Vocês podem notar que a maioria dos vídeos que a gente apresenta aqui no canal da Cia da Abelha, que a gente apresenta nos treinamentos e nos nossos cursos, ele envolve o mapeamento de satélite. Você pegar ali o ponto de latitude e longitude da sua propriedade rural, da sua fazenda, da sua chácara, do seu sítio, a gente jogar esse ponto de latitude e longitude dentro de um programa de mapeamento de satélite, para aquele satélite que tem a foto da sua área, ele puxar a imagem, ele puxar o que existe na sua região para poder determinar como que está a situação da sua região. O mapeamento de satélite ele vai muito além de determinar apenas a quantidade de pasto apícola. É claro, o pasto apícola também. Ele vai determinar com precisão quanto que existe de pasto apícola. Uma colmeia de abelha instalada aqui, ela vai 1,5 km para todos os lados que aquela colmeia está instalada. Se você tem o seu apiário com 20, 30 colmeias instalado aqui na palma da mão, a abelha vai 1,5 km para tudo quanto é lado.
Esse raio de 1,5 km vai constituir uma área de 707 hectares, que é a área que a abelha cobre para poder produzir mel. Nesses 707 hectares, tem que ter ali todas as condições de abundância de flores para a abelha produzir o mel que ela precisa, buscar a água que ela precisa, buscar o pólen que ela precisa, buscar a própolis que ela precisa, ou seja, buscar todas as matérias-primas na natureza que ela precisa para o pleno desenvolvimento dela. Então, o mapeamento de satélite ele vai determinar para você qual que é o potencial de pasto apícola que existe na sua propriedade e quantas colmeias que você vai ter condição de instalar no seu apiário com precisão de número. Então, não é você simplesmente seguir projetos de muitas instituições, às vezes, do governo, instituições técnicas do governo, tipo Emater, tipo Senar, que orientam assim, não, instala 20 colmeias. Se produzir bem com 20, depois você aumenta para 30. Se produzir bem com 30, você aumenta para 50. Se produzir pouco com 50, você reduz para 30. E aí eu pergunto a vocês, é assim que um projeto de apicultura nasce? Não pode nascer dessa maneira. Ele tem que nascer com a precisão dos números. E quem que dá essa precisão para a gente? A situação do pasto apícola no raio de 1,5 km do apiário. Então é o mapa de satélite que vai te dar essa informação. Quando a gente delimita o ponto do apiário e que faz a marcação no mapa de satélite desse raio de 1,5 que a abelha trabalha e que a gente delimita todo o pasto apícola, a gente encontra um percentual X de pasto apícola naquele raio de 1,5 km. Aquele percentual X de pasto apícola, ele vai corresponder de acordo com cada bioma que existe no país, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Semiárido, Cerrado, ou mesmo as vegetações ali dos Pampas Gaúchos e das vegetações de Pinheiro do Paraná, vai redundar num número de colmeias de acordo com o percentual de pasto apícola existente. Então isso aí vai determinar para você com exatidão quantas colmeias vai comportar no seu apiário. Então o mapeamento satélite, ele vai determinar isso. Qual que é o potencial de colmeias dentro da sua propriedade rural. Mas não fica apenas nisso. Ele passa também outras informações, o mapeamento satélite. A primeira e primordial informação que ele passa para você é a questão da existência de lavouras próximas à sua propriedade rural. Dentro do raio de 1,5 km que você estabelece do apiário, a partir da sua propriedade rural, se você encontrar no seu mapeamento uma quantidade superior a 30% da área recheada de lavouras, lavoura de soja, lavoura de milho, lavoura de cana, a orientação que a gente normalmente passa para o apicultor, que aquela área não vai ser uma área boa para a apicultura. Não que ela não tenha as condições de produzir mel, mas ela é uma área que tem muita lavoura e isso pode redundar em aplicação de veneno que pode levar à mortandade das suas abelhas. Não que isso impeça o seu apiário, mas aí você vai ter um trabalho maior envolvendo a legislação de defesa dos polinizadores, que é a norma 02/2017 do IBAMA, que prevê um conjunto de regulamentos envolvendo o apicultor, que no caso vai ser você, e o lavoureiro, que é aquele que planta a soja, o milho ou a cana, que vocês vão ter que ter uma relação muito transparente, muito clara um com o outro, para que a aplicação do veneno lá na lavoura não redunde em mortandade das suas abelhas. Então o mapeamento satélite, ele vai envolver também uma documentação probatória de segurança para as suas abelhas ou até mesmo de invalidação do seu apiário. Nós fizemos recentemente aqui na Companhia da Abelha um mapeamento de satélite de um colega apicultor aqui na região de Pontalina, aqui no sul de Goiás. Uma região muito boa. Ele tinha ali em torno ali de 30% de pasto apícola na propriedade dele, no raio de 1,5 km, 30% de pasto apícola, que daria condições da implementação de 60 colmeias de abelha. Isso redundaria em uma produção de mel em torno de 4 toneladas de mel por ano. Mas lá tinha um grande problema. Quando nós fizemos também o levantamento da quantidade de lavoura, nós encontramos quase 50% da área cercada de soja e cercada de cana. E isso não era apenas de um produtor rural, isso era de mais de 40 produtores rurais reunidos ali naquela área dos 50% de área de lavoura. E o que isso significava?
praticamente uma inviabilidade da aplicação do apiário, porque como que ele ia conseguir esse contato com todos os produtores? Então nós claramente orientamos a ele, fulano, instala o apiário aí não. Você vai instalar o apiário, você vai instalar o apiário para veneno e suas abelhas vão morrer. E isso aí vai ser problema. E aí ele trocou o apiário de lugar. Ele pegou um outro ponto da fazenda, que já dava mais ou menos 20% apenas de lavoura, e aí ele conseguiu implantar o apiário dele nos mesmos 30% de pasto apícola que a gente conseguiu analisar no mapeamento inicial, tá bom? No mapeamento ainda tem outro dado que vai contar muito, que é a questão da presença de lixão. A gente sabe que os lixões que a cidade coleta, que as prefeituras coletam, o lixo urbano que as prefeituras coletam, eles não estão situados apenas em áreas localizadas próximas à cidade. Normalmente esses lixões, eles estão localizados a 20, 30, 40, até 50 quilômetros do município. E eles montam isso nas áreas rurais. Eles pegam ali uma área de uma fazenda, desapropriam aquela fazenda e transformam aquilo num ponto de lixão. E ponto de lixão é problema. Nós estamos falando ali de todo um chorume do lixo que é jogado no meio ambiente, que cai nas águas, de todo um residual de metais pesados, que cai também no meio ambiente, que cai nas águas, de todo um resto de alimento orgânico, que tem muito açúcar na composição, muito resto de café, muito resto de Coca-Cola, que também cai no solo, que também cai nas águas e que pode correr o risco do quê? De abelha visitar aquele resto de alimento para poder coletar. E isso aí vai redundar o quê? Vai redundar em mortandade de abelha também. Então, se você tem ali a marcação de um ponto de apiário, quando a gente faz o mapeamento do apiário, que a gente encontra o ponto de um lixão situado até em torno de 800, 900 metros do apiário, a nossa orientação também para o apicultor é que ele não instale o apiário. O lixão situado numa distância acima de 800 metros já não oferece risco. A abelha ela não vai visitar aquele lixão para poder fazer coleta de alimento. Não vai acontecer, tá bom? Mesmo estando dentro do raio de ação da abelha, ela não vai coletar residual no lixão. Só que aquele lixão situado numa distância inferior a 800 metros, lixão a 400 metros, a 500 metros, aí a abelha vai visitar. E aí ela vai misturar o mel floral com aquele açúcar do resto do café, com aquele açúcar do resto da Coca-Cola, com aquele açúcar do resto de compostos de carboidrato que entram nos lixões. Aquilo vai vir misturado com metal pesado, aquilo vai vir misturado com chorume do lixo, então vai sair um produto contaminado. E isso aí é impeditivo para você instalar o seu apiário. Então o mapeamento satélite é o primeiro ponto, é o principal que você, apicultor, precisa observar na instalação de apiário para você ter um apiário seguro, um apiário limpo, um apiário livre de resíduos, um mel legitimamente puro, um mel legitimamente orgânico. Você seguindo essa questão do mapeamento satélite, isso aí vai redundar em 50% de uma viabilidade de instalação do apiário na sua propriedade rural. Então o mapeamento satélite é tudo, o georreferenciamento do apiário, tá bom, pessoal? Faz isso aí, que isso aí vai ser importante para você que pretende instalar o apiário aí na sua propriedade. Pessoal, uma vez que você determinou que a sua propriedade rural ela é viável para você instalar o apiário, então você tem que agora, efetivamente, começar a pensar no local que você vai instalar as abelhas dentro da propriedade. A área que a abelha cobre no mapeamento satélite dá ali, como eu falei para você, 707 hectares. Mas vamos supor que a sua propriedade rural é uma propriedade aí de 3, 4, 5 hectares, de 2, 3, 4 alqueires de terra. Ou seja, a sua propriedade rural ela está incorporada dentro daquela área maior que a abelha trabalha dentro do mapeamento de satélite. A sua propriedade rural, você tem que escolher o ponto do apiário. E é fundamental você seguir todas as variáveis para escolher o local certo. Não é qualquer local. A gente vai começar falando sobre a segurança do apiário e a segurança para o apiário. A segurança tem duas vertentes. A segurança sua perante as abelhas e a segurança das próprias abelhas. Quando a gente fala da segurança sua em relação às abelhas, a gente está falando primeiro da distância do apiário, da sua propriedade, da sede da sua propriedade, até o local do apiário.
Se você pegar todas as literaturas apícolas, os livros de apicultura, as publicações de apicultura, todos os tipos de formulários que já foram feitos do ponto de vista científico para determinar a segurança do apiário em relação à sede da sua propriedade, essa distância ela fala de 500 metros. 500 metros. É literalmente, meu amigo, você não precisa pegar uma trena, mede ali 500 passos. Né? Em média, o passo de uma pessoa é 1 metro. Então você vai medir 500 passos em linha reta para você implantar o apiário. Então o local do apiário seu, ele tem que estar numa distância de 500 metros. Ah, Armindo, então eu vou implantar ele então a 1 quilômetro, que fica mais seguro. Aí tem um outro ponto que daqui a pouquinho a gente vai falar. 1 quilômetro também não é o ideal, 2 quilômetros não é o ideal é 500 metros. Tá, Armindo, mas 500 metros não dá, eu não posso instalar a 300 metros da sede da minha propriedade? Pode. Só que para você instalar a 300 metros da sede da propriedade, tem que ter uma barreira natural entre a sede da sua propriedade e o apiário. Então imagina que está aqui a sede da sua propriedade, está aqui o apiário. O que tem que ter no meio? Tem que ter uma mata. Se tiver uma mata no meio, ele vai funcionar como uma barreira natural. A abelha não vai conseguir voar em linha reta. Ela vai ter que fazer o quê? Um meio queijo para poder voar do apiário até a propriedade. Aí vai até passar dos 500 metros, porque a mata vai funcionar como barreira natural. A abelha não voa em zigue-zague, a abelha não voa contornando árvore. Então você ter uma barreira natural entre a sede da propriedade e o apiário, você vai constituir uma distância segura. Lá no nosso apiário Toca dos Boacos, lá em Betim, que a gente já apresentou vários vídeos aqui para vocês, lá com a Armindo Pai, minha mãe, a dona Cléo, lá o nosso apiário ele está situado a 150 metros da sede da casa, da sede da propriedade. Tem a casa e o apiário está a 150 metros. Sabe o que é que existe literalmente entre o apiário e a casa? 100% mata. E não é pouca mata não, é mata fechada de árvore, ó, troncuda mesmo. Então a abelha ela não consegue voar no meio da mata. Quando a gente calculou essa meia-lua da abelha voar do apiário até a casa, deu quase 620 metros. Então a mata funcionou como uma barreira natural. Tudo isso redunda em quê? Redunda em bom senso. Você utilizar do bom senso para poder instalar o apiário numa distância tranquila é o que vai dizer a segurança ideal para o seu apiário. Tomando como exemplo o apiário Meia Ponte, aqui de Goiânia. O apiário Meia Ponte que vocês veem os vídeos nossos, todos aí no canal Cia da Abelha. Se vocês verem a distância que existe do apiário Meia Ponte até a sede da propriedade, dá 530 metros lineares. Por quê? Porque entre o apiário e a sede da propriedade não tem mata. Tem mata em toda a região, a gente tem ali mais de 60% de pasto apícola. Mas entre o apiário e a sede da propriedade não existe mata, existe pasto de vaca. E aí a abelha voa em linha reta. Então qual que foi o nosso cuidado? Instalar o apiário numa distância segura de 500 metros da sede da propriedade. Seguindo isso, nem você, nem os seus parentes, nem os seus amigos que você receber na fazenda, na chácara, para comer aquele frango de domingo, né? Para poder comer aquele churrasco de final de semana, nenhum deles vão tomar a ferroada das suas abelhas, porque você instalou numa distância segura, tá bom, pessoal? O outro aspecto que agora a gente tem que observar é a segurança das abelhas. Não é apenas a sua segurança. A abelha hoje é um animal perseguido. É um animal que ele é roubado. Existe ladrão de abelha. Existe bandido de apiário. E eu não estou falando apenas da figura daquele elemento do caçador que sai ali às 2, 3 da manhã à procura de alguma oportunidade para ele poder roubar, não. Esse também faz um estrago terrível. O meleiro, ele chega, ele não sabe o que é cria nova, o que é cria de lava, o que é cria madura. Ele chega com o machado, ele quebra todas as caixas, ele rouba todo o mel. Às vezes ele rouba favos de filhote achando que aquilo é favo de mel e ele destrói tudo, né? Esse é o meleiro, ele não entende nada. Eu estou falando também do apicultor que se dignificou a se tornar bandido. O apicultor que resolveu enveredar para a casa dos bandidos, dos ladrões. Ele chega no teu apiário ali com 50, 60, 70 colmeias, chega ali com um caminhão, chega ali com 3, 4 comparsas dele, ele coloca para cima do caminhão o suporte, o apiário inteiro, as melgueiras todas, até o caco da telha que eventualmente tenha quebrado, o vagabundo ele vai colocar em cima do caminhão e levar embora.
Isso aí nós estamos falando de um prejuízo gigantesco. Hoje, o investimento que você faça em uma colmeia no apiário, ela redunda no investimento de R$800 a R$1.200. Ou seja, nós estamos falando de um investimento médio de R$1.000 por colmeia instalado no apiário. Se você tem um apiário de 100 colmeias roubado por um bandido desse, nós estamos falando de um investimento de R$100 mil que o bandido roubou, que ele levou embora. E isso vai se tornar um prejuízo gigantesco para você. Entenda agora por que é que você tem que instalar o seu apiário a 500 metros da sede da propriedade. Quem tem uma fazenda maior, de 2 alqueires, 3 alqueires, 5 alqueires, 10 alqueires, ele às vezes dá condição de implantar o apiário sim, a 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros da sede da propriedade. Joia! Você instala o apiário a 3 quilômetros da sede da propriedade. Você consegue ver o apiário? O seu caseiro consegue ver o apiário? A cachorrada que tem ali na fazenda, será que eles vão ouvir barulho de bandido mexendo no seu apiário e vão latir indicando que tem vagabundo mexendo no apiário? Ninguém nem vai ver. Às vezes você vai estar dormindo na fazenda, você com sua família, você com seus amigos, tá ali você comendo seu churrasquinho, tomando a sua cachaçinha da roça ali, curtindo o final de semana e o vagabundo está lá no teu apiário roubando o apiário inteiro. São dezenas de situações dessas, dezenas de casos desse que eu tenho relatado aqui todos os meses de apicultores que instalam os apiários longe da sede da propriedade. O seu apiário, ele fica a 500 metros para a segurança sua e para a segurança das abelhas. Se um vagabundo mexer nas abelhas às 3 da manhã, você vai ouvir, ou vai ver ali, ó, lanterna no meio do mato, ou você vai ouvir barulho de carro, ou o seu caseiro vai ouvir, o cachorro vai ouvir e vai latir. Então isso vai dar um indicativo de quê? De que tem bandido lá. Se tiver o bandido lá, você vai acionar a polícia militar para poder te dar a cobertura e prender o humilhante, tá bom? Esse é o cuidado que você tem que ter para proteger suas abelhas. Então o apiário instalado a 500 metros da sede da propriedade. Só que a instalação do apiário a 500 metros da sede da propriedade, você também não pode instalar em qualquer local. Pensa comigo, tem aqui a estrada asfaltada. Está aqui a estrada asfaltada, você tem aqui a entrada da sua fazenda, a porteira, na beira do asfalto. Aí você adentrou até a sede da propriedade, você tem ali, por exemplo, 2 quilômetros de estrada de terra. Você saiu aqui da porteira, junto do asfalto, 2 quilômetros até a sede da propriedade. Aí você resolve instalar o apiário a 500 metros da sede da propriedade, mas instala entre a entrada da fazenda, né, entre a porteira da fazenda e a sede da propriedade. Está aqui quilômetro 0, deu aqui 1,5 km está o apiário, 2 km a sede da propriedade. O teu apiário está instalado antes da sede da propriedade. Isso também é um convite para vagabundo. Ah, Armindo, mas está a 500 metros. O caseiro vai ver, o cachorro vai ouvir, eu vou ouvir. Qual que é o problema que vai ter? O problema, meu amigo, é que o vagabundo é vagabundo. E ele vai encontrar meios de fazer o quê? Ele sabe que o apiário está antes da sede da propriedade. O que ele vai estabelecer? Ele vai estabelecer mecanismos dele fazer o trabalho em silêncio, entrar com o carro numa boa, roubar o apiário seu inteiro e levar embora. Nós tivemos um colega apicultor aqui de Hidrolândia, o Ronaldo, que ele teve um caso desse. O apiário dele estava situado entre a entrada da fazenda e a sede da propriedade. O apiário estava a 500 metros da sede da propriedade. E na noite, de um sábado para domingo, ele com amigos na propriedade, né? Estava todo mundo lá divertindo, brincando. Os vagabundos foram lá e roubaram 20 colmeias do apiário dele. Isso por quê? Porque eles entraram pela porteira, chegaram até o apiário, só que ele estava onde? Ele estava antes da sede da propriedade. Ninguém via. Então toma esse cuidado. O apiário tem que ser instalado aonde? Está aqui a rodovia, entrada da fazenda, quilômetro 0. Quilômetro 2, sede da propriedade. O apiário vai estar onde? Quilômetro 2,5, a 2,5 da sede da propriedade. Se o vagabundo entrar lá, ele vai ser obrigado a passar na porta da sua propriedade. Ou seja, do ponto da sede da sua propriedade até o apiário, a estrada, ela é estrada final. Não existe estrada além do apiário. Constitua um caminho, aonde o caminho para o seu apiário ele vai terminar a estrada no apiário. Dali em diante o cara não tem para onde ir.
Então você tem que dificultar para o bandido. Você fazendo isso, você vai ter a segurança adequada do seu apiário. É claro que quando a gente fala também de instalação de apiário, instalado ali a 500 metros, observando até essa questão de segurança, o apiário ele vai estar instalado aonde? No local escondidinho. Você não vai deixar o apiário aberto para todo mundo ver. Se você tem ali um apiário montado, que o cara a 1 km, 2 km de distância, ele consegue ver o teu apiário, você está dando o indicativo de que ali tem abelha. 99% do povo tem medo de abelha. Só que tem 1% que é ladrão, que é bandido. E esse 1%, ele faz um estrago pelo 100% da população. Ele rouba todo o seu mel, ele rouba todas as suas colmeias, você fica sem nenhuma abelha. E isso é um problema muito grave que você vai ter ali na instalação do seu apiário, que vai redundar em fracasso do seu apiário. Instalou a 500 metros com segurança, não vai ter problema nenhum, vai dar tudo certo lá na instalação, tá bom? O outro ponto em cima disso tudo que a gente vem conversando é o acesso ao apiário. Quando a gente fala de acesso ao apiário, redunda dessa questão da entrada da fazenda da propriedade até o apiário. Claro, você vai estar instalando depois da sede da propriedade, mas o acesso ao apiário é fundamental. O carro entrar no apiário, a caminhonete entrar no apiário, o caminhãozinho 3/4 entrar no apiário. Ainda existe no Brasil apicultores que montam o apiário lá no meio da mata e constrói ali um caminho para poder levar o material para lá e para cá de carrinho de mão e padiola. Meu amigo, você vai implantar um apiário de 40, 50, 60 colmeias. Quando chegar a época de você colher o mel, nós estamos falando ali de 2,5 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas de mel para colher. Como que você deixa simplesmente um caminho no meio da mata, que é o caminho de você passar com o carrinho de mão, com a padiola, para você colher 4 toneladas de mel? Isso não existe. O apiário ele tem que ser colocado de uma maneira que o carro vá dentro do apiário. Você não é burro de carga. Você não é burro para poder carregar carroça. Você é apicultor profissional e vai implantar o apiário de maneira que o carro vá dentro do apiário. Pode ver o apiário Meia Ponte. Os vídeos todos que eu gravo, eu ainda faço questão de mostrar eu entrando com o carro no apiário. Eu tenho um local de estacionamento do carro no meio do apiário. O carro também não fica na frente das colmeias. Eu posiciono o carro de maneira que ele entre e estacione ao lado das caixas. E aquilo ali já redunda num ganho gigantesco de transporte de material, de eu descer melgueiras, de eu descer ninhos, de eu descer núcleos, de eu transportar abelhas, de eu recolher material vazio, recolher ninho vazio, melgueira vazia, núcleo vazio, colher mel. Então, gente, você tem que ir com o carro dentro do apiário. Isso vai redundar num ganho gigantesco de produção, de produtividade e de economia para a sua saúde. Não existe um congresso brasileiro de apicultura que não tenha uma palestra feita por algum médico, por algum ortopedista, que fala ali das doenças dos apicultores da coluna. Se existe uma doença que acomete apicultor, é coluna lombar. Grande parte deles sofre aí depois aí com hérnia de disco, por quê? Porque carregou peso demais. Quantos apicultores eu conheço que terminaram colheita de mel e uma semana depois estava na mesa da cirurgia para retirar a hérnia inguinal, de tanto carregar peso? Tudo por quê? Porque deixou o carro longe. O carro chega do lado da colmeia. Você carrega o mínimo de peso possível para você não ter nenhum problema de saúde, você enquanto apicultor. Acesso ao apiário é fundamental para você ter sucesso na atividade. Pessoal, uma vez que você determinou o local do apiário, determinou a posição, a distância dos 500 metros, o local para o acesso do apiário, antes de você determinar definitivamente esse local, você precisa também escolher, observando os 500 metros e observando o acesso do carro, a posição das colmeias voltadas para o lado onde o sol nasce. O alvado da colmeia, a entrada da colmeia, ela tem que estar prioritariamente voltada para o leste, preferencialmente para o leste. O sol nasceu às 6 da manhã, o sol colocou o olho para fora às 6 da manhã, ele já está clareando aqui o alvado da colmeia. A colmeia ela tem que receber calor, ela tem que receber luz. A abelha gosta de trabalhar sempre numa temperatura superior a 14 graus. É muito difícil a abelha sair da colmeia com menos de 14 graus de temperatura.
Para a colmeia chegar nos 14 graus de temperatura, ela tem que ser aquecida. A abelha ela tem que sentir a chegada da luz, ela tem que sentir a chegada do calor. Então é fundamental, o sol botou o olho para fora, clarear o alvário da colmeia para chegar a luz dentro da colmeia e aquecer a colmeia. O néctar da flor, ele produz néctar entre as 6 da manhã e as 10 da manhã. Um apiário que prioritariamente tem sombra, a abelha vai começar a trabalhar tarde. Isso redunda em quebra de safra. Às vezes tem ali uma mata super florida, mas um apiário excessivamente sombreado, aí, entre as 6 e as 8 da manhã, vai redundar em perda de produção e produtividade. Por quê? Porque a campeira vai começar a trabalhar tarde. Quando o sol ele vai subindo, que ele atinge as 10 da manhã, que ele está a pino e que ele atinge o calor máximo dele, o néctar da flor sofre desidratação. E aí não tem mais néctar para a abelha coletar. 30% do néctar apenas ele ainda está na flor, 70% já desidratou. Então, quanto mais cedo a colmeia receber luz, quanto mais cedo a colmeia receber sol, mais isso vai redundar para você em produção e produtividade. Então, dê ideia, dê o quê? Dê uma posição para a colmeia para que ela fique voltada para o leste. Se não tiver meios, então volta para o norte ou para o sul. Porque aí, se o sol nascer, ela vai receber luz do sol no alvado lateralmente na colmeia. O ideal é que receba de frente. Qual que é o lado que você não vai voltar nunca? O oeste. Porque se você voltar a colmeia para o oeste, o sol vai nascer e o alvado da colmeia vai ver sol que horas? Só depois do meio-dia. E aí você já perdeu mais de 60%, 70% da opção de produção e produtividade de mel na sua colmeia pela posição errada da sua colmeia em relação ao sol, tá bom? Cuida disso aí para você ter sucesso no processo. Ao mesmo tempo que o sol é importante também que ocorra sombra. Então não é você também instalar o seu apiário de forma que a abelha receba sol o dia inteiro. Não existe, não é adequado um apiário ser instalado com sol irradiando o tempo todo. O calor é grande demais. E aí vai ter um grupo muito grande de abelhas que trabalham no campo, que são as campeiras, que vão deixar de buscar mel, que vão deixar de buscar água para poder ficar na colmeia, para poder refrigerar a colmeia. Para você que já cria abelha, você já deve ter chegado várias vezes no apiário e encontrou ali centenas de abelhas na porta da colmeia batendo asa. Se você chega o ouvido na colmeia, você ouve até o zumbido. Zzz, a abelha está paradinha batendo asa, fazendo o quê? Ventilando a colmeia, ela está ligando o ventilador. O ventilador é a asa, para poder fazer o quê? Fazer o deslocamento do ar por convecção, para poder dar vazão ao ar quente que está dentro da colmeia, para permitir a entrada de ar mais fresco, de um ar menos calorento, para poder equilibrar a temperatura no interior da colmeia. Mas você não precisa chegar nesse ponto. O ideal é que você instale o apiário de forma a abelha receber sol na parte da manhã e sombra na parte da tarde. Ou receber a sombra a partir das 10 da manhã. Se 10 da manhã em diante receber sombra, tá beleza. Se receber a partir do meio-dia, melhor ainda. O ideal é o quê? É que o apiário não seja sombreado às 6 da manhã. Entre as 6 e as 10 da manhã, sol. Das 10 da manhã em diante, sombra. Se vocês verem ali o apiário meia ponte, nos vídeos do apiário meia ponte que a gente direto apresenta no canal, vocês vão observar que o apiário está localizado aonde? No final do pasto, início da mata. Ou seja, ele não é nem totalmente ensolarado e nem totalmente sombreado. Ele pega o quê? Todas as nuances dos dois biomas, do sol e da mata, para poder equilibrar o ambiente interno da colmeia, equilibrar a microbiota da colmeia. Então isso é muito importante você estabelecer para ter esse equilíbrio. Pega o modelo do apiário meia ponte nos vídeos, que aí você vai ter muito sucesso na instalação do seu apiário. Muitos apicultores eles perguntam se eu tenho como estabelecer um sombreamento artificial. Colocar um sombrite, colocar ali uma lona, colocar alguma coisa. Eu falo para vocês que o sombrite e a lona, ele se torna um risco para a abelha. Quando a gente está usando ali a lona, que a gente está usando o sombrite, a gente não está falando da sombra natural da mata, a gente está falando de um sombreamento artificial. Aquele ambiente debaixo do sombrite, debaixo da lona, vira um ambiente de estufa. Se a temperatura já está na casa ali dos 30 a 35 graus, no sombrite na lona vai a 50 graus. E aí, meu amigo, a abelha não vai bater asa, não. A abelha vai abandonar a colmeia pelo excesso de calor que aquele ambiente do sombrite, que aquele ambiente da lona promoveu.
Tem um colega nosso, Fernando Rosa, que ele é do estado do Paraná, mas está montando o apiário dele no estado do Tocantins, aonde ele implantou o apiário da seguinte forma: ele cortou folhas de coqueiro, ele cortou várias folhas de coqueiro, e ele colocou 4 folhas de coqueiro por cima de uma chapa de zinco. Então ele colocou na cobertura na colmeia uma chapa de zinco, e por cima da chapa de zinco ele colocou as folhas de coqueiro. Quando ele mediu a temperatura estava 4 graus mais baixa do que no ambiente do sol. Então a folha do coqueiro reteve o calor e não deixou esse calor passar para a chapa de zinco. Você pode usar também uma cobertura dessas telhas que são utilizadas em casa, essas telhas aí de fibrovinil, né, que hoje aí mistura aí o cimento com a parte de vinil que constitui essas telhas novas. Muita gente pensa que essa telha ainda é a telha de amianto. Amianto, pessoal, ela já entrou em desuso já há muitos anos. O amianto ele é contaminante, o amianto ele traz problemas para a saúde do operador do amianto, o amianto ele gera resíduos sólidos na natureza. Então hoje o amianto foi abandonado. Hoje o que é usado é o quê? É o concreto, é a massa do cimento misturado com fibrovinil para poder constituir aquele modelo de telha que parece amianto, mas ele é fibrovinil. É uma telha boa também de ser utilizada e ele também vai permitir uma impermeabilização do excesso de calor do sol para a colmeia, tá bom? Voltando à questão do sombreamento, você só não vai fazer lona e nem sombrite, porque aí você vai estar constituindo uma colmeia cozida. Você vai cozinhar as abelhas. Isso aí vai ser um problema sério ali nas suas abelhas, que ela vai abandonar a colmeia, tá bom, pessoal? Pessoal, a gente falou da posição da colmeia em relação ao sol, mas tem também a posição das colmeias em relação às correntes de água. A abelha necessita de muita água. Na maioria das vezes, quando tem a safra do mel, a abelha ela busca a fonte de água dela no próprio néctar da flor. O néctar da flor ele tem ali 95% de água e 5% ali dos açúcares que compõem o néctar. Então a abelha busca na maioria do tempo a água através do néctar. E aí ela faz toda a hidratação dela. Só que a abelha não tem néctar o ano inteiro. Na média, por exemplo, nós que estamos aqui no Centro-Oeste, a gente tem 6 meses de florada e 6 meses de fome. Nos 6 meses de fome, a abelha precisa buscar água na natureza. E quanto de água que uma colmeia de abelha necessita para poder sobreviver? Uma colmeia de abelha, com uma população média de 40 a 60 mil abelhas, ela necessita de 20 litros de água por semana. É muita água para poder equilibrar a temperatura interna da colmeia. Ou seja, no período de safra de mel, ela consegue esses 20 litros de água numa boa, porque ela vai buscar lá no néctar da flor. Ela já está coletando o mesmo néctar para produzir mel, vai fazer a desidratação daquele néctar para transformar em mel, e aquela água que ela desidratou do néctar, ela vai consumir normalmente para a hidratação da colmeia. Só que no período da chuva não tem néctar, que é o período de fome. O período de entre safra não tem néctar, a abelha não tem o que comer. Então ela tem que buscar da fonte de água. E como que a gente vai fornecer essa fonte de água para a abelha? É fundamental, é imprescindível que o apiário que você instale, ele esteja localizado numa distância de, no máximo, 500 metros de uma veia d'água. Uma nascente, um córrego, um rio, um riacho. 500 metros tem que estar essa corrente d'água para a abelha buscar água. Isso aí é fundamental para a vida da abelha, tá bom? Sem isso, a colmeia vai morrer. E aí vai faltar água e ela vai morrer desidratada. Armindo, mas aqui a corrente d'água minha está a 1 quilômetro. Você já comentou que a abelha busca néctar a 1,5 km. Ela não busca água a 1 quilômetro? Não busca. Água a abelha busca no máximo a 500 metros do apiário. Se a veia d'água, se a nascente d'água tiver a 600 metros, ela não busca água porque a água é pesada. A água tem uma densidade muito alta. Pra você ter uma ideia, a densidade do néctar, que está ali água mais o açúcar, a densidade ela é mais leve do que da água. Porque a água que está ali na nascente, que é muito rica em minerais, ela tem uma densidade muito alta, é pesada para a abelha carregar. Então ela não busca além dos 500 metros. E aí dessa maneira isso vai trazer um problema para você. Armindo, eu estou no Nordeste brasileiro. Aqui
A água está a 15 quilômetros da minha propriedade. A água está a 10 quilômetros da minha propriedade. A água está a 3 quilômetros da minha propriedade. Eu não tenho nem água na minha propriedade, eu tenho só a terra. Como que eu faço? Aí, meu amigo, você tem opção também. Você vai pegar uma caixa d'água de 1.000 litros, você vai instalar a 20 metros do apiário, vai encimentar uma área boa, uma área ali de mais ou menos uns 4 metros quadrados, tá? 2 por 2, faz um encimentado no chão e coloca essa caixa d'água no meio daquele encimentado. Naquele fundo da caixa d'água, você vai instalar ali mais ou menos umas 10, 12 torneirinhas de filtro, aquela torneirinha pequenininha. E aí você vai colocar aquela água pingando, aquela torneirinha pingando. Não é correndo direto não, pingando. Você vai ver que a abelha, ela vai ferver naquela torneirinha, naquela água que está ali pingando e que está escorrendo no encimentado que você fez debaixo da caixa d'água. A abelha coleta água em movimento. Não adianta também você chegar com a caixa d'água e deixar a caixa d'água destampada a 20 metros do apiário. A água que está ali dentro de uma caixa d'água, que está ali destampada, é água parada. E a abelha é um animal que ela faz seleção disso. Para a abelha, a água parada pode ser água podre. E se a água estiver podre, ela não vai coletar. Então ela toma por parâmetro o fato da água estar em movimento. Então coloca a caixa d'água, instala as torneirinhas. Quando começar a gotejar, que a água estiver em movimento, a abelha vai ferver naquela torneirinha e vai carregar água para dentro da colmeia. Vários apicultores do Nordeste brasileiro, que tem ali 200 colmeias, 300 colmeias, 500 colmeias, eles têm caixa d'água não é de 1.000 litros, não. Eles têm caixa d'água de 3.000, 4.000 litros. E aí as abelhas ali de um apiário ali de 100, 150 colmeias, bebe ali 2.000 litros, 3.000 litros por semana. É água adoidado. E tudo a partir desse sistema de torneirinha para poder aí hidratar as abelhas. Se você que está no Nordeste brasileiro, que às vezes costuma fazer ali muitas áreas ali de retenção de água, né, pequenas represas, que está ali constituindo, entre aspas, água parada, uma água de represa ela não é água parada. Por quê? Porque sempre tem vento. E o vento ele causa ali o quê? Movimento da água naquela área de represa e aí constitui movimento naquela água. Constitui o movimento, ondulação, a abelha vai beber aquela água normalmente. Então você não precisa preocupar com a água de represa, com a água de açude. A abelha leva. Agora a água parada dentro de caixa d'água, aí ela não vai beber. Para a gente que está aqui no Sudeste, no Centro-Oeste brasileiro, no Norte do Brasil, no Sul do Brasil, qualquer baixada de morro tem água. Então você não vai ter preocupação com a questão de água. Mas preocupe-se que a água tem que estar a 500 metros do apiário. Fazendo isso, sem problema aí para as abelhas. Pessoal, outro ponto fundamental que vocês têm que observar na instalação do apiário é a posição do apiário em relação a correntes de vento. Quando a gente fala corrente de vento, não é a brisa. Brisa em tudo quanto é canto tem, né? Você está ali na sua fazenda, na sua propriedade, dando uma volta a cavalo, tudo mais. Você sente aquela brisa, é gostoso você receber aquela brisa. Mas imagina aquele vento que é igual àquele vento quando está chegando uma tempestade de chuva. Aquele vento de chacoalhar as árvores. Isso é problema. Existem regiões do Brasil onde venta todo dia. Onde venta todo dia. Tendo ali chuva ou não, está ventando. E é vento mesmo. Vento de balançar as árvores para lá e para cá. Excesso de vento na região do apiário vai secar o néctar da flor. Nós tivemos apiário numa região da Serra da Piedade, em Minas Gerais, no município de Caeté, onde é uma área que tem 100% de pasto apícola. Era uma área que dava para a gente instalar 200 colmeias de abelha. E eu lembro que eu e meu pai, o Armindo pai, nós instalamos o apiário nessa região lá de Caeté, só que tinha muito vento. E a gente não sabia que o vento era problema. A gente aprendeu nesse dia, que aí a gente não teve produção de mel nenhuma. A gente implantou ali um número grande de colmeias. Quando chegou para ter produção de mel, a gente esperando colher ali, num volume ali de 50 colmeias, esperando colher ali 3 toneladas de mel, a gente não colheu nem 300 quilos de mel. Teve 90% de quebra de safra. E por que quebrou a safra? Excesso de vento na parte da manhã. Exatamente entre as 4 da manhã e as 10 da manhã, era tanto vento que tinha na região, porque era região de serra, que balançava as árvores, aqueles cachos de flor lindíssimos, maravilhosos, mas de tanto balançar, o néctar ressecou, desidratou a flor.
É igual a roupa que você coloca no varal e que vem o vento e que faz ali a secagem da roupa. A mesma coisa acontece na flor. A abelha também, em área de muito vento, ela tem dificuldade de entrar no apiário. Ela tem dificuldade de chegar na colmeia. Ela está vindo carregada de pólen, carregada de néctar. Se ela gastaria ali 3 segundos para poder entrar na colmeia, ela vai passar a gastar 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos para conseguir entrar na colmeia. Tudo isso redunda em perda de trabalho, em perda de produtividade, em quebra de safra do mel. Se tiver excesso de vento na sua região, vento de chacoalhar a árvore, isso vai ser um impeditivo para você instalar o seu apiário, porque vai redundar em quebra de safra da produção. Escolhe uma área que tenha apenas uma brisa, que seja um ambiente tranquilo, que seja um ambiente agradável, que aí a abelha vai trabalhar numa boa e produzir muito mel para você. Uma outra questão que você também tem que levar em conta na hora de instalar o seu apiário é a posição do seu apiário em relação ao relevo do terreno. Aqui em Goiás é tranquilo, tudo é plano. Aonde você chega está tudo reto, tudo tranquilo. Interior de São Paulo, tudo plano, maravilha implantar apiário. Vai chegar ali naquela região centro-sul de Minas. Pega ali aquela região de Minas saindo para Vitória, saindo para o Rio de Janeiro. Tudo isso são regiões de serra. Imagina a Serra Catarinense, lá em Santa Catarina, a Serra Gaúcha, a região da Serra do Mar, descendo para o litoral ali de Santos, a Baixada Santista, é só morro. Tem apicultor que ainda insiste em instalar o apiário no topo do morro. Um apiário instalado no topo do morro, a abelha ela vai descer vazia e subir carregada. A abelha descer vazia e subir carregada, a gente está dizendo que a abelha está carregando o quê? Está carregando ali, 100 sacos de cimento nas costas, subindo e descendo o morro várias vezes no dia. Uma abelha dessa vai redundar em quebra de safra generalizada. Não que a abelha não dê conta de trabalhar, mas porque a abelha, quando chegar na fase de campeira, ela vai viver pouco. A abelha campeira, vocês sabem, ela vive 21 dias. 21 dias ela trabalha no meio do mato, buscando néctar, buscando pólen e buscando mel, né? Se ela está instalada no topo do morro, o máximo que ela vai viver são 3, 4 dias. Por quê? Porque ela vai esgotar fisicamente de tanto trabalho carregando saco de cimento, morro acima, morro abaixo. Então o apiário ele tem que ser instalado preferencialmente no ponto mais baixo da fazenda, no ponto mais baixo da propriedade. A abelha vai subir vazia e descer carregada. É como diz aquele velho ditado, para baixo todo santo ajuda. Então esse é o cuidado que você tem que ter na hora de instalar o apiário para economizar energia nas suas abelhas. Tem apicultor que ainda instala no meio do morro. Não, Armindo, então você não pode instalar no topo do morro, vai instalar no meio. Aí o cara tem uma pirambeira, ele põe o apiário aqui no meio do morro. Como é que ele chega com o carro? Como é que ele chega no apiário? Como é que ele equilibra do lado da colmeia? No sul de Minas, zona da Mata Mineira, os apicultores são mestres de fazer isso. Já visitei vários apiários na zona da Mata Mineira, onde a gente estava equilibrando do lado da colmeia, que não conseguia nem ficar em pé, porque estava no meio do morro, no meio da pirambeira. Gente, o apiário tem que estar numa área plana, levemente inclinada, se for o caso, o carro chegar junto do apiário. Como que você sai ainda com a padiola para poder estar no meio do morro, equilibrando, caindo? Não dá certo, pessoal. Então tem que ter esses cuidados para você instalar no local certo, tá bom? E claro, pessoal, é fundamental, uma vez que você escolheu todas as variáveis de instalação de apiário, as variáveis são essas, você utilizar o suporte adequado no seu apiário. Não existe suporte, esses suportes de um pé que você tem que instalar no apiário, que você tem que ir com a cavadeira para abrir um buraco ali de 1 metro no apiário para poder fincar o suporte dentro da terra, para poder chumbar aquele suporte, para apoiar a colmeia em cima do suporte. Enquanto você está com o seu apiário de 5, 10, 15 colmeias, beleza, não tem problema nenhum. Qual que é a dificuldade de você abrir 15 buracos? Nenhum. Você vai gastar um pouquinho de energia, é até bom que você faz ali um exercício no dia. E quando você tiver 500 caixas? E quando você tiver aí 20 apiários, cada um com 30, 40 colmeias? Você vai ter que abrir 800 buracos? Quem disse que o apiário fixo ele é eternamente fixo? Eu não conheço um apiário que pelo menos uma vez na vida ele não teve que trocar o apiário de lugar.
E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que tirar aquele suporte que foi fincado no chão? Reinstalar no ponto novo? De novo abrir buraco? Isso não existe, gente. É trabalho desnecessário. Suporte adequado para apiário é o suporte de ferro, de preferência de vergalhão de construção, 5/16 ou 3/8, de 4 pés. Vocês devem ter visto uma divisão que nós fizemos agora, onde nós transportamos a colmeia mãe já em cima do suporte. A facilidade de transporte, você só chegar, pegar o suporte de 4 pés e colocar no chão. Não vai te dar trabalho de abrir terra, de abrir buraco, de fazer nenhum problema ali no teu apiário, de consumir a tua energia e impedir dessa forma o trabalho correto no seu apiário. Então usa o suporte correto, que é o suporte de ferro de 4 pés, 5/16 ou 3/8. Ah, Armindo, mas e a formiga? A formiga, meu amigo, é o apiário limpo. É você capinar o apiário, deixar na terra nua, aplicar sal e cal. Tem vídeo disso no canal da Cia da Abelha. Procura esse vídeo aí. Ah, Armindo, mas aqui é gramado. Não dá para me cortar a grama. Como que eu faço? Meu amigo, vem ali ó, com aquela roçadeira gasolina, aquela roçadeira elétrica, capina ali, ó, corta o gramado para ele ficar bem baixinho. No pé do suporte, coloca uma latinha de massa de tomate. Você colocou a latinha de massa de tomate, encheu de óleo, tá tudo beleza. Não tem formiga que vai passar daquele óleo de soja. Você não vai pôr óleo queimado. A gente ainda conhece apicultores que coloca ali na latinha, que coloca no bojo do suporte, coloca óleo queimado de carro. Desde 2008, que o Ministério da Agricultura ele tem uma orientação e sugestão ao apicultor de não usar óleo queimado de automóvel, porque o óleo queimado ele tem residual de metal pesado e vai gerar contaminação na colmeia, contaminação no seu mel daquele metal pesado que está sendo ali colocado ali naquele óleo. Então você vai usar óleo de soja, ele que é o ideal para você proteger a colmeia. Suporte de ferro, vergalhão 5/16 ou vergalhão 3/8, devidamente dobrado, com instalação ali com óleo de soja nos pés ou sal e cal no apiário. Fez isso, teu apiário está 100%. A outra variável que você tem que ter o cuidado é a presença de gado próximo ao apiário. Gado, cavalo, tudo mais. Vocês devem ter visto um vídeo no canal da Cia da Abelha, a gente gravando lá no apiário, quando chegou um cavalo no meio do apiário. Era o cavalo lá do dono da fazenda, do seu Joaquim, e o bicho entrou pro meio do apiário. Não sei se vocês notaram lá naquele vídeo que o cavalo entrou, começou a comer o capim, de repente a abelha começou a ferroar, e ele rapidinho, ó, deu no pé. O que é que não tinha de impeditivo para o cavalo? Não tinha cerca. A maioria dos apicultores que tem ali, que estão iniciando a atividade e que vão implementar o apiário na propriedade e que tem gado na propriedade, a primeira coisa que ele tem na cabeça dele é: vou cercar o apiário para proteger do gado. Meu amigo, cercar o apiário é que vai ser o problema. Porque se você cercar o apiário, o gado ele vai encontrar o meio de entrar para dentro do apiário. É ali que está protegido, ali que está o capim verdinho, é ali que o capim está crescendo bacaninha com a ação da chuva, com a ação da umidade do ar, com o sereno da madrugada, que ele está saindo verdinho, ele está com fome, do lado de fora, o capim todo seco, ele comendo só silagem, ele encontra aquele capim verdinho dentro do apiário, ele vai encontrar o meio de entrar lá para dentro, e ele vai entrar. E quando ele entrar, ele não vai conseguir sair. Eu e meu pai, nós já perdemos uma vez um apiário que a gente tinha instalado na propriedade da pessoa, que o dono da propriedade insistiu que a gente tinha que cercar o apiário. E a gente falou para ele: fulano, cercar é pior. Não, eu quero que cerca. Cercamos. Entrou um bezerro lá e matou o bezerro. E esse cara ficou injuriado e pediu para a gente tirar o apiário. Desse dia em diante, aí a gente nunca mais cercamos apiário nenhum, mesmo às vezes por insistência do dono da propriedade, que a gente sabia que isso ia redundar em acidente. Então você não precisa cercar o apiário. O gado chegou perto, ele tomou ferroada, ele correu. O cavalo chegou perto, ele correu. Então o animal ele tem que ter vazão para correr. Se o seu apiário está limpo, se a área ali está toda capinada, se está aplicada com sal e cal, nem razão vai ter do animal chegar perto, não tem capim verde para ele comer. Então é você ter esse cuidado, que isso não vai trazer problema para você na hora que você instalar seu apiário, tá bom? O outro ponto que você tem que ter, e que é o último que a gente fala no processo de instalação do apiário, é a questão da presença
de outros apiários na região. Quando você faz o mapeamento de satélite, ele identifica tudo. Ele identifica pasto apícola, ele identifica lavoura, ele identifica lixão, mas ele não identifica outros apiários. E aí isso redunda num problema. Vai que você fez o mapeamento e você encontrou ali que deu condição de você instalar um apiário de 70 colmeias. E aí você descobriu que a 1 quilômetro de você, tem um vizinho seu que já tem 30 colmeias. O que isso vai dizer para você? Primeiro, que não dá para você instalar 70. Porque se você instalar 70, ele já tem 30. E aí você vai ter um número de colmeias muito maior do que a área capaz de fornecer de mel para você e para o seu vizinho. Se a área comporta 70 e o teu vizinho já tem 30, dá para você instalar 40. Só que também tem um detalhe. Como que o seu vizinho cria abelha? Esse é um outro ponto. A maioria dos apicultores, eu pergunto a vocês, eles criam a abelha usando o método e o manejo correto? Eles alimentam as colmeias? Eles trocam favos velhos? Eles trocam as rainhas? Eles acompanham as colmeias para ter alta produtividade? Pessoal, 95% dos apicultores não fazem nada disso. São apiários jogados. O cara vai ali uma vez por ano para tirar meia melgueira, tirar uma melgueira de mel, colher ali 5 a 8 quilos de mel no máximo por colmeia ano. Um apicultor desse, estando próximo a você, ele é problema? Ele não é problema, ele nem existe. As abelhas dele nem existem, porque é um apiário jogado às traças. Ele tem as abelhas ali simplesmente para fazer o quê? Extrair o mel uma vez por ano. Ele não é apicultor, ele é um caixoteiro. Caixoteiro não é problema para você. Se você implantou o teu apiário e tem um vizinho caixoteiro criando abelha, não se preocupe, instala 70 colmeias e não tenha dúvida, meu amigo, quando você cuidar das suas abelhas corretamente, as abelhas dele naturalmente vão enxamear, porque ele não cuida das abelhas, e elas vão acabar se dirigindo para onde? Para as caixas iscas que você vai implantar na sua propriedade. Muito provavelmente o apiário dele vai desaparecer, porque você vai ser um apicultor tecnificado no meio ali, naquela área onde as abelhas estão trabalhando, tá bom? O mapeamento de satélite, ele também determina para você o quê? Ele determina um direito de usufruto da área. Então você tem a sua propriedade, você tem ali toda a documentação do teu terreno, você tem o registro, tem a escritura, você estabeleceu o mapeamento de satélite, vai até a inspeção agropecuária do seu estado, que aqui em Goiás é a Agrodefesa, em Minas é o IMA, em São Paulo é o CISP, em Brasília é o DIPOVA, e faz a comunicação do rebanho apícola dentro da sua propriedade rural, dentro da sua carteira de produtor rural. Dessa forma, o teu apiário vai estar registrado. E isso constitui o quê? O ponto do seu apiário a partir daquela data que você fez a comunicação agropecuária dele. Você passa a ter o direito de usufruto daquela área de 1,5 km para fins de exploração apícola. E isso vale perante até uma medida judicial. Se você implanta o teu apiário, passa 1 ano, 2 anos, o teu vizinho pegou e instalou um apiário também, e se você fez todo o mapeamento de satélite e comunicou a defesa agropecuária, você pode requerer judicialmente que aquele apicultor vizinho ele retire as abelhas dele, porque você chegou primeiro. E você tem como provar através do mapeamento do apiário, tá bom? Meus amigos, todas essas variáveis é que são fundamentais para você implantar o apiário. Ouvindo aqui essa palestra que eu dei para vocês aqui hoje, que deu aqui mais ou menos 1 hora e pouco, você deve ter notado que o que mais importante do que ter abelhas é você ter as suas abelhas instaladas no local correto, instaladas no local certo. Não adianta você ter ali um raio de 1,5 km com 100% de pasto apícola, possibilitando a instalação ali de 200, 300, 400 colmeias, se você não instala no local certo, se o seu apiário não é seguro, se o seu apiário não está numa distância segura da sede da propriedade, se o seu apiário é paladrão, se o seu apiário não tem o acesso para o carro, se o seu apiário não bate sol cedo, se o seu apiário não tem água próximo, se o seu apiário já tem vizinho também com 200 colmeias, se o seu apiário não tem ali uma proteção efetiva, com distanciamento correto para o gado, então todas as variáveis você tem que jogar no caldeirão para poder escolher o local ideal para o teu apiário.
Você fazendo isso e escolhendo o local certinho, eu tenho certeza, tenho plena convicção de que você vai ter já encaminhado 60% do teu apiário, 60% da sua produção de mel, escolhendo o local correto para o teu apiário, tá bom, pessoal? Todas as dúvidas que você tiver em relação a essa temática, eu quero que você deixe as perguntas aqui no descritivo do vídeo, na área de comentários do vídeo e dentro também das nossas lives que a gente tem toda quarta-feira e todo domingo, onde você pode trazer também as suas dúvidas e a gente fazer aquela consultoria exclusiva dentro das lives e dentro dos nossos grupos. Participa com a gente do grupo do Telegram. No grupo do Telegram, a consultoria ela é diária. E a gente está ali o tempo todo junto aos apicultores, trazendo e tirando todas as dúvidas deles em cima desse grupo do Telegram. Embaixo aqui no descritivo do vídeo, tem aqui o link para você entrar. Instala o Telegram no teu iPhone, instala o Telegram no teu smartphone, depois clica aqui no link e participa do nosso grupo exclusivo do Telegram. Lá já são mais de 1000 apicultores do Brasil todo que recebem consultorias gratuitas, 100% grátis, eu não cobro nada, eu ajudando ali os apicultores no dia a dia deles, tá bom? Conto contigo nessa empreitada, espero que você tenha muito sucesso aí na instalação do apiário e pode sempre contar com a Companhia da Abelha em todos os seus projetos de apicultura. Um fraterno abraço a todos e até breve, meus amigos!